Eu sou William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente, porque aqui a gente conversa com convidados muito especiais sobre assuntos curiosos, divertidos e inusitados. E tem episódio novo liberado quinzenalmente a partir do meio-dia aqui nessa plataforma. Mas a gente pode conversar a semana inteira lá pelo Instagram, tá? Segue a gente no @conversandinho.podcast. E um aviso, se você ouvir um gato miando, um cachorro latindo, a moto passando, gente, sons de Votorantim, tá? Faz de conta que é a ASMR. Faz de conta que a gente tá aí na sua casa junto com você e a vizinhança tá barulhenta, porque acontece. É verdade. Mas, amiga, vamos então ao que interessa. Porque Vamos. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, esperando para entrar no palco do Conversandinho. O Paulo Avanci. Bem-vindo, Paulo, ao Conversandinho. Olá, pessoal. Eu tô até ouvindo os aplausos, né, chegando. Salve de palmas. Paulo, é o seguinte, a gente te chamou aqui hoje para conversar sobre tarô e misticismo no geral, porque a gente adora o misticismo neste podcast. Em janeiro deste ano, eu sei que você fez um post, pra quem não sabe, o Paulo já é meu amigo, aí a gente trabalhou junto há alguns anos. Ah, nepotismo. Aí, nepotismo. Vou trazer meus amigos nesse podcast, sim. Então, se você quer aparecer aqui, seja meu amigo. E aí, Paulo, você fez um post falando, né, que tinha chegado o momento de revelar a sua nova face, a face de um leitor de tarô, e revelou o seu projeto chamado O Eremita Desperto. Mas antes da gente falar sobre isso, desse misticismo todo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, fala quantos anos você tem, o que você faz da vida. Quem é Paulo Avanci? Bom, se eu fosse resumir em uma frase, seria um cara bem louquinho das ideias. Gostei. Bom, meu nome é Paulo Avanci, com CE no final. Eu tenho 25 anos, eu fiz agora, na semana passada. Então você é um neném, né, Paulo? Sempre falam neném, não importa o quão velho você seja, ainda estão falando que eu sou um neném, então eu acho que eu já me acostumei nisso. Mas eu ainda estou me acostumando a falar que eu tenho 25, até ontem me perguntaram se eu tinha 24. Eu trabalho como publicitário na B2Up. Ah, coitado. A gente entende, meus pêsames. Mas vamos lá, né? Eu escolhi, então temos que continuar. Eu nasci e moro na cidade de Sorocaba, vizinho de Votorantim, caso alguém não conheça. Eu tô surpreso de estar aqui. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito animado para estar aqui. Que lindo. Ivana, a gente trabalhou por um tempo juntos e nisso foi construindo uma relação de amizade bem legal, e eu fiquei surpreso realmente de ser convidado, porque às vezes a gente não imagina, né, que tem as pessoas olhando para o que você está fazendo, né, principalmente quando lança um projeto novo. Mas, Paulo, a gente está te olhando, sim, e aí já fale para nós, então, por que você decidiu fazer leituras de cartas de tarô? Já começa contando isso pra gente, essa história. Acenda os incensos, coloque a bola de cristal na mesa. A minha relação com o tarô, eu andei refletindo uns dias atrás, e ela não começou com o tarô, mas ela começou com jogos de cartas no geral, tipo Yu-Gi-Oh!, Pokémon, que, querendo ou não, tem uma relação com o tarô, né? Verdade? A relação, ela não é oficial. Ela tipo, todos os jogos de cartas, eles têm a mesma origem. E todos eles brincam com imagens que são construídas no inconsciente das pessoas. E essas cartas, esses jogos de carta, né, o Yu-Gi-Oh! E tudo mais, eles trabalham com figuras que já são conhecidas, e nisso daí, quando eu era criança, eu era fascinado por isso, e isso continuou durante a adolescência, e daí, com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a amizade com um amigo chamado Caio, ele é lá de Curitiba, e foi lá que eu tive o primeiro contato realmente com o tarô, porque ele falou que ele jogava, né, ele fazia tiragens, e eu
fui curioso para saber mais. Nisso daí, ele fez umas jogadas assim muito complexas e muito interessantes sobre a minha situação atual e me brilhou os olhos. Então, uns 3 anos depois, eu tive o start assim de falar, eu acho que eu vou comprar um baralho para ter, porque eu acho bonito as imagens, porque eu acho Sim. interessante a história. E daí eu comecei a jogar, mas assim, sem pretensão nenhuma, só experimentando. E daí eu comecei a ver que eu tinha uma conexão muito forte com as cartas, porque nenhuma jogada era desconexa. Todas elas faziam muito sentido para aquela situação em específica, e o meu poder de leitura, misturando a metáfora, né, com as imagens, elas foram criando forma, e isso começou a me brilhar os olhos também. Eu comecei porque você sempre teve esse pezinho de gostar de filosofia também, né, e tal. Você misturou isso com o tarô, assim, para suas interpretações? Misturei. A filosofia, ela sempre esteve na minha vida, e quando comecei a estudar tarô realmente, eu comecei a buscar exemplos onde a filosofia, a psicologia e a taromancia se misturavam. Legal. Então, foi incrível achar essa brecha, porque não é muito convencional, né, as pessoas falarem sobre a psicologia e o tarô. E tem relação, psicologia com tarô? Tem relação com a psicologia analítica, né? A psicologia analítica, ela foi difundida pelo psicólogo Carl Gustav Jung. Ele que era, vamos dizer, um rival, entre algumas aspas, do Freud, né? Da psicologia tradicional, né? E da psicanálise, né? Dentro da psicologia analítica, a gente estuda muito sobre os arquétipos, né, que são bem famosinho aí no mundo do marketing e tudo mais, que são figuras que se repetem na história, né, que elas acabam entrando no inconsciente coletivo das pessoas, que todo mundo conhece um herói, uma mocinha, uma vilã, um mago, essas coisas. Assim. Você é o mago? É o seu arquétipo? Olha, mais ou menos. Eu acredito mais que o meu arquétipo seria do sábio, né? Aquele que não tem Faz poder. sentido. O poder dele tá na cabeça, tipo, tá no autoconhecimento. E o tarô, ele, por inteiro, assim, não inteiro, né? Mas, em seu resumo, ele é feito de arquétipos, né? Que são essas Que legal! estruturas mentais. Não sabia disso. Sim, eles trabalham isso. E acho que tudo em sua volta trabalha esses cenários arquétipos, né? Eles estão... O tarô em si, ele trabalha com cenários da história. Então, por exemplo, a gente pega uma carta que é a Lua. A Lua, ela tem todo o seu mistério, ela tem situações dentro da carta que estão na nossa cabeça e que a gente consegue se identificar. E através dessa identificação, a gente consegue fazer as leituras. Então, é um pontinho que vai ligando com outro, até se tornar isso que se tornou o tarô. Que legal. Ô, Paulo, não sei se a Ivana te contou, e eu acho que eu até nunca falei sobre isso aqui no podcast. Mas eu sou um tirador de tarô amador, entendeu? Eu tenho um baralho aqui, mas eu nunca, fui a fundo. Como que eu faço as minhas tiragens? Eu pego e procuro o significado nos sites da internet. Porque eu não consigo decorar, entendeu? O que cada um significa. Só que assim, sempre que eu tiro pras pessoas, elas falam uau, bateu. Eu queria ver com você, assim, o que você pensa sobre isso? Sobre se, por exemplo... Ontem mesmo você fez uma tiragem pra gente aqui, né, no off, tá? Pra galera que está aí sabendo.
Gente, E eu achei o você máximo. Não, vamos contar para os nossos ouvintes, porque o Paulo tirou o tarô para perguntar como seria a gravação do podcast sobre tarô. Eu sim. achei o máximo. Sim. E aí, você teve uma percepção, mas falando pra gente, eu tive outras percepções. Como que é isso? Tipo, por exemplo, o tarólogo pode ter uma percepção diferente da percepção que a pessoa tá tendo? Tipo, ou é assim, o que o tarólogo falou é o que o tarólogo falou, entendeu? Ah, não. Eu acho não. Eu tenho certeza de que não existe certeza. Uhum. Então, principalmente no mundo do tarô, onde o tarô em si, ele não tem uma regra. Ele é muito volátil. Ele pega a situação e a gente consegue identificar a partir das nossas percepções pessoais. Então, ontem eu tirei para vocês. Foi uma tiragem um pouco mais. Na verdade, eu fiz 2 jogos, né? Eu fiz um jogo meio que inédito para mim, né? Que é de um jogo mais complexo, onde eu ia ver como é que eu ia me comportar, né, Que nesse legal. podcast. E daí eu tirei o como seria o podcast para vocês, que foi uma jogada mais simples para eu poder explicar, né? Legal. Que por mais que eu esteja estudando, né? Eu ainda me considero que tem muita coisa no tarô que eu não conheço. Uhum. E você mesmo falando, né, de procurar no site, não tem problema nenhum procurar em site, em livros, até porque o tarô não é sobre decorar cartas. O tarô, ele é sobre você ter o seu relacionamento com as cartas. Então, Que legal. diariamente, eu tenho novas percepções sobre as cartas. Recentemente, voltei a viver com meu pai, né? E a Uhum. gente estava conversando muito sobre a justiça. A gente estava lendo um livro, Uhum. né? A gente estava lendo A República do Platão. E daí estava lá questionando sobre o que era justiça e tudo mais. E daí a gente teve um insight, tipo, pode falar palavrão aqui? Pode. Pode. Fudido, né? Sobre justiça. E daí eu, na minha cabecinha, fiquei falando, pô, cara, a carta da justiça agora tem outro significado. Que Porque o legal. significado pessoal é muito mais importante do que aquilo que está escrito em livros, ou em sites, ou em vídeos, ou em Uhum. qualquer outra coisa. A sua percepção, ela se torna verdade para você. E a outra Uhum. percepção da outra pessoa se torna, né, a leitura dela. Pra Então é muito ela, né? volátil. E tá Mas todo, aí, tá tudo quando certo. você fala disso, me surge uma dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Porque eu adoro esse tipo de coisa. A minha mãe também tem um baralho nesse esquema do Will, de tipo, ver qual é o significado, né? Sabe o básico Uhum. ali, faz algumas tiragens. E aí, eu gosto muito desse tipo de coisa, mas às vezes eu me pego pensando: como que eu vou discernir o que as cartas estão querendo me dizer e o que eu tô querendo enxergar? Sabe? Tipo, como que eu não caio nisso de eu tô querendo ver isso e eu vou acreditar nisso, mas na verdade, de repente, a carta tá querendo me dizer outra coisa. Tem como a gente atenuar isso de alguma forma? É uma boa pergunta. Eu acredito que não há certo ou errado naquilo que você está enxergando. Até porque, como eu falei, é uma percepção pessoal. E a sua experiência está revelando aquilo que você está enxergando, né? Mas eu acredito que não tem uma regra certa para você conseguir visualizar. Eu acho que o que vale é estar aberto para o jogo. Eu acredito que quando eu faço leituras, eu falo a minha visão, eu faço pesquisas também para complementar. Eu paro, analiso, eu olho muito a minha intuição, porque tarô é intuição. Faz A sentido. intuição de quem está tirando, ela tem que estar em linha com a pergunta. E eu também abro para quem está, né, se consultando comigo, porque eu acho Uhum. importante essa troca.
O tarô ele não é uma via de mão única, ele é sobre experiências de diversas pessoas. Então, estar aberto para a visão da outra pessoa complementa, né? Não tem um lado certo ou errado, uma questão pessoal ou não. E a sua visão, ela pode estar errada. Ela não tem problema nenhum nisso. Sim. Mas às vezes você vê aquela situação, por exemplo, vamos colocar aí a carta do diabo. A carta do diabo, ela tem diversas visões e tudo mais, e também dentro de cada cenário ela vai estar ali se comportando de uma forma, e daí depois que você vive mais a situação, você vai olhar e vai falar, pô, não tinha nada a ver. O É porque significado depende do dessa contexto, né? o significado dessa carta era outro, na verdade. Entendi. E daí aquela situação passa a fazer mais sentido. Porque você viveu a carta, porque você viveu aquela situação, aquele contexto. E no resumo, né, eu acho que não tem uma resposta certa sobre como tirar sua percepção pessoal. Porque isso daí é uma ferramenta do tarô. Ô, Entendi. Paulo, você falou sobre a carta do diabo. Acho que a gente podia entrar nessa parte mais prática do tarô. Conta pra gente se existem cartas boas e cartas ruins. Porque eu sei que, por exemplo, a Tem, carta tipo, da carta torre complicada de aparecer? Tipo, o é diabo apareceu, é complicado. Tem isso? ah, Olha, para pessoas que gostam do caos, que nem eu, então essas cartas como o Diabo, a Torre, elas são maravilhosas. Maravilhosas. Muito Porque bom. elas mostram a situação crua e nua, vamos dizer assim. uhum, Não existe carta boa ou ruim. Isso é real, sabe? Ela tá apenas mostrando um cenário, né? Assim como, por exemplo, a carta da torre, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o que eu entendo sobre ela, para o uhum, pessoal do podcast entender, né? É uma carta, é É. um desenho onde tem uma torre, né? Uma torre medieval, onde está caindo um raio nela e tem duas Nossa. pessoas caindo de um precipício, que é essa torre, e elas estão uhum. desesperadas. É uma carta Nossa. bem, bem, A imagem é Imageticamente pesada, parece né? muito ruim. É. bem suave, bem suave. É tranquilo, né? Mas daí, por exemplo, você tá vivendo uma situação de um trabalho. Esse trabalho tá estressante e cai essa carta. E daí você percebe que, beleza, essa carta vai derrubar o meu trabalho. Só que, beleza, derrubou o seu trabalho, mas a torre que tá espatifada no chão, ela abriu caminho para ter uma nova torre. Uhum. Então tem um Entendi. espaço vazio ali para você regar e nascer novas flores, e nascer novas ideias, sabe? Eu acho que tem muito a ver com aquela percepção de fim de ciclos, né? Porque às vezes a gente olha para o fim de um ciclo e fica, ai meu Deus, mas na verdade é a É. chance de você começar uma coisa nova, às vezes, né? Pior que é Sim. verdade. Ó, na época que eu tava querendo sair do shopping, se a minha ex-chefe estiver ouvindo, é isso. Eu Abraço. sempre tirava, assim, sempre, porque eu queria muito sair de lá. E eu lembro que um pouco antes de eu sair do shopping, eu lembro que saiu a carta da torre e a carta da morte. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tipo, Amigo! aleluia. Porque a morte é tipo mudanças abruptas, é tipo, você precisa morrer pra Sim, nascer. Eu falei, sim. nossa, é isso, era isso que eu queria na minha E aí vida, você essas saiu de duas lá, né? cartas. Saí. Amigo! Olha só. Era, No tava me tarô, avisando. no tarô, eles temos umas 4 cartas, mais ou menos, que falam sobre finais. Temos a Uhum. torre, que é como eu expliquei, né? Ela é uma Aham. mudança drástica e rápida. Tipo, Temos destruir pra construir, né? destruir para construir. E assim, de uma forma violenta. Temos a Uhum. morte, que ela é um fim esperado e que ele não se sustenta mais.
e que também, na Carta da Morte, tem um sentido de florescer. Olha como é louco, né? A morte, ela tá decapitando pessoas e estão caindo pessoas no gramado, né? E em algumas teorias dizem que isso daí são sementes, as pessoas que estão decapitadas. Na imagem da Que carta, né? poético. Que Porque poético. tá também florescendo, né? Tá semeando para florescer. A gente Sim. tem uma outra carta que é o Mundo, que é a última carta do tarô. Ela é uma carta mais felizinha, tá se encerrando o ciclo de uma maneira bem legal. Isso daí, uma das Final do High School interpretações. Musical. Exatamente. We are together. Todo mundo cantando. Todos felizes do mundo. E pior que é isso mesmo. Nossa, agora eu olhando assim, é bem High School Musical. Porque tá todos os elementos, né? A terra, ar, fogo. Tá todo mundo ali, tá todos os elementos olhando para uma mulher, né? Que ela tá despida, né? Ela tá nua. Então tá todo mundo reunido num final feliz. Sabe? Que legal. Aham. Então, se a gente for considerar o final de High School Musical, é a carta do mundo. Referência para as millennials, geração Z, quem se importa? Não fala assim que eu sou geração Z. É verdade, então a gente se importa sim. Eu também sou. Eu tenho 23. William, você é millennial, fica quieto. E daí a gente tem a carta do julgamento também, que é uma ressurreição. Então é um ciclo também que está nascendo. Então a gente também consegue interpretar como um ciclo que está no final e está renascendo ali. Então o tarô adora acabar com as coisas. Adora falar, acabou, vamos lá. Acabou. Mas se você for parar pra pensar, você as tem pessoas... uma carta preferida? Tenho. Te cortei, William. Não, imagina. Woman Interrupting. Tá certo, é isso, reparação histórica. A minha carta favorita, de novo, caindo aqui, é a Torre. Nossa, que caótico. Eu sou caótico, amiga. Eu E gosto. qual que você... Tem alguma carta que você não gosta? Assim, tipo, isso aqui eu tiro. Muita positividade tóxica, sei lá, alguma coisa assim. Tem a carta, ela também não cai muito nas minhas jogadas, que é o Papa. Desculpa, pessoal, se vocês estão ouvindo e estão olhando para mim como o anticristo. Não é assim. É porque é uma carta que ela não se conecta muito comigo. Ela é assim, ela é a figura de um papa mesmo, e tem dois súditos, né? Tem duas pessoas ali ajoelhadas. E o Papa, ele parece estar muito na soberba, sabe? Ele que sabe das coisas, a instituição sabe das coisas, e daí ela não me conecta tanto. Mas também tem outra carta que é a Papisa, que ela é meio que a contrapartida do Papa, né? Que ela também é uma carta que não se conecta muito comigo, que ela representa a passividade, ela representa que está escondendo a sua força interior. Então são cartas que elas parecem muito engessadas para mim. E faz sentido. Eu, como sou essa figura mais caótica, eu não me conecto tanto. Mas não é que eu não gosto delas, né? Sim. Ô Paulo, e da onde que vem essas imagens, assim, tipo, o Papa, a Torre, o Eremita, tipo, da onde veio? Como surgiu o tarô, né? Vamos lá. As figuras em si, elas surgiram a partir das observações do mundo, né? Do mundo espiritual, do mundo cotidiano, de da natureza. Mas o tarô ele não tem uma origem específica. Ele, na verdade, é um grande mistério. Tem teorias que dizem que o tarô veio de Atlântida, né? Nossa. Tem teorias... Isso daí é meio nova essa informação para mim também.
Tem teorias que dizem que ele veio do Egito. Tem Aí eu teorias já gosto. Legal. Aí tá na minha praia. que dizem que foram as bruxas que criaram. Então, ele não tem um histórico certo. Mas o tarô que a gente conhece, né? O tarô de Marsella, ele veio da Itália, né? Ali do período renascentista. E nele que foi popularizar o jogo. Quando eu falo jogo, é jogo mesmo, porque as pessoas jogavam como se fosse um jogo de azar. E depois eles foram entendendo Sério? força. Tipo, apostavam? Sim, Que loucura! apostavam no que ia cair, utilizavam as cartas para criar histórias, e daí foi se transformando. Mas, assim, tem relatos muito obscuros, assim, sabe? Tipo, a gente não tem certeza da onde veio e nem para onde vai, mas tá ali, simplesmente. Como assim, pra onde vai? Eu fiquei curiosa. Como assim, pra onde vai? Filosofa aqui com a gente. Explica essa história. Olha, eu acho que tudo nessa vida veio de algum lugar, está em algum lugar e vai, né, para outro lugar. Claro que tem coisas que veio de lugar nenhum e vai para nenhum lugar, mas isso não vem ao caso. O que eu acredito é que o tarô ele vai se transformar. Por exemplo, a gente pega mesmo o exemplo do renascentismo, né? Aquele era um contexto onde as pessoas jogavam cartas. E depois ele virou um símbolo espiritual. E depois ele pode virar, por exemplo, algum sistema mais científico. Talvez se as pessoas conseguirem desenvolver as teorias até virar uma ciência. Ou Que legal. talvez caia no esquecimento também. Sim. Nada tá certo, nada tá escrito na pedra. E é isso que eu acredito como futuro, né? É essa incerteza e essa coisa volátil. E por falar em futuro, nesse negócio de tá escrito na pedra, tipo assim, vou fazer uma pergunta, meio mega pergunta. Tipo assim, o tarô, ele é sobre o futuro só, ou ele pode me ajudar a entender o meu presente ou o meu passado? E quando eu faço uma pergunta sobre o futuro, tipo assim, o que o tarô falou, é isso que vai acontecer ou pode ser que mude? Como é que funciona isso? De certo modo, não existe o futuro, aquele que está escrito na pedra. Porque é tipo a teoria do caos, né? Quando você toma ciência daquilo, você tem a opção de entrar de cabeça naquilo ou mudar totalmente porque você teve consciência daquilo. E no tarô, funciona da mesma maneira. Por exemplo, ontem a gente fez, eu fiz o jogo, né, para ver como que seria o podcast e tudo mais. No jogo pessoal, né, o que eu fiz do meu comportamento, deu que eu ia ficar preso, porque eu não tinha me preparado. E daí eu falei, opa, peraí, então eu vou me preparar e daí eu não vou ficar preso. Faz sentido. E olha como eu tô solto aqui, sabe? Porque eu tava muito Sim. ansioso ontem, até falei com a Ivana, falei, nossa, faz tempo que eu não participo de podcast, não sei o que, não sei o que. Aham. Então, não tá nada escrito na pedra. Até mesmo já aconteceu casos comigo de eu fazer uma questão pessoal muito profunda, de tomada de decisão mesmo, e eu vi aquilo, caiu, né? Caiu uma resposta pessimista, vamos dizer assim. E daí eu olhei assim e falei, não quero esse futuro. E daí eu joguei de novo, eu embaralhei, né, tudo mais, fiz o mesmo procedimento e caiu ao contrário. Nossa. Porque dentro de mim, o tarot fala sobre as pessoas, né, sobre o interior. Dentro de mim eu tinha tomado uma decisão de que aquilo não seria o meu futuro. Que Então, legal. o tarô ele é volátil. Ele vai mudar, ele vai pregar peças também. Então, por exemplo, teve esses dias, fizeram uma pergunta para mim. Beleza, tirei. Daí, a gente fez a mesma pergunta, só que de outra maneira.
caiu muito parecido. Daí eu tirei mais tarde a mesma pergunta, eu fiz a mesma pergunta. Daí caiu igual, e 3 vezes. Daí a quarta vez o tarô falou, mano, pode parar, velho. Tá já achando que falei, tarô é caralho. bagunça, meu amigo? Ah, você tá falando comigo? Que é isso? E Nossa, daí que ele caiu curioso. totalmente ao contrário. Ele caiu um cenário assim, sem pé e nem cabeça, sabe? E o tarô, ele faz isso. Ele, tipo, meu, tá bom, eu tô te dando a resposta aqui, você não tá acreditando, então vai cair totalmente ao contrário e se foda, se exploda, sabe? Então não tá nada Nossa, que escrito na legal. pedra. E o Paulo, nisso que Que você falou curioso. também surge uma outra dúvida. O tarô, então, ele não seria nem tanto um oráculo, e sim mais um conselheiro, assim, tipo, ele aconselha, tipo, ó, se você for pra esse caminho, é isso que vai acontecer. Se você continuar assim, é isso que vai acontecer. Não, tipo, o futuro é esse. Não, é tipo, de acordo com o que você tá pensando e fazendo agora, é esse resultado que você vai ter. É tipo isso. Eu considero os dois. Eu andei pensando, né, bastante nesses últimos dias. E o que é o oráculo, né? Oráculo, ele é uma ferramenta que está fazendo o meio do caminho entre as energias, né? Podemos dizer divinas, entre algumas Uhum. aspas, e as pessoas. Nisso, o tarô é um oráculo. Ele é essa ferramenta. Que Uhum. ele está captando as energias e está traduzindo. E ele também é um Legal. conselheiro. Ele tá aconselhando você no dia a dia e você escolhe, né, se você vai seguir ou não. Mas o tarô, ele realmente é seu amigo, porque ele tá ali mostrando o que você, talvez o que você não esteja olhando, ou ele tá confirmando aquilo que você tá olhando, Ele é aquele ou amigo que fala, ó, vai dar merda, hein? Ó, presta exatamente, atenção. exatamente. E daí, nisso daí, quando ele fala, ó, vai dar merda, aí que entra, eu acho que é uma resposta que eu não me atentei, né? Eu acabei pulando que vocês perguntaram, né, sobre tipo ter uma carta que é meio ruim de cair na sessão. Eu acho que todas as cartas, elas podem fragilizar a pessoa se ela cair em uma determinada posição. Por exemplo, esses dias questionaram eu sobre o futuro, sobre como seria o futuro de uma organização X, beleza? E daí caiu no negativo a carta da força. A carta da força, o que que ela é? Ela é uma mulher que está domando um leão. Ai, super feminista, adorei. Então, exatamente. Ela é uma carta muito legal. Nossa, muito, muito Aham. massa. Só que ela caiu no negativo. No negativo não quer dizer que é bom ou ruim. O negativo quer dizer que ele não está presente na situação. Então, o que seria esse E tipo cair no negativo, cair no positivo? Explica para as Tipo, pessoas. como funciona uma leitura? Pode É. terminar sua linha de raciocínio, mas depois explica pra gente como funciona. beleza, beleza. Então, como ela caiu no negativo, a força estava indicando que as pessoas estavam agindo com Fragilidade? não, não, com autoridade, né? Com autoridade não, desculpa. Hum, Sendo autoritário. Ah, tá. entendi. E daí eu fiquei meio assim, né? Tipo, como é que eu vou falar pra pessoa que ela tá, né, não utilizando o poder da melhor forma? Como que a gente fala isso? Ou talvez quando Entendi. cai o diabo, porque o diabo, ele, querendo ou não, ele fala sobre arrogância. Ele fala sobre Hum, coisas na nossa cabeça que a gente não está olhando ou que não é tão legal assim para as pessoas. Hum, Todas as cartas, elas têm o seu lado que podem deixar a pessoa fragilizada. Elas não uhum, são ruins, porque elas estão fazendo um favor, né, de mostrar aquilo que você talvez não esteja olhando. Então eu não considero uhum. isso ruim. Mas assim, não Mas quer ouvir a verdade, não jogue tarô. Se você não sabe lidar, vai fazer terapia. não, Ou faça então, os dois. Ou faz Nós os dois, apoiamos. né? faço os dois.
É até uma questão depois pra gente debater, mas vou responder a outra pergunta, né? Como é que funciona? Assim como todas as outras respostas que eu dei, não tem uma resposta certa de como funciona um Uhum. jogo de tarô. Há diversos tipos de jogadas. Tem jogadas com uma carta só, 2, 3, Nossa, 4, 10 cartas. Cada tarólogo, né? Ele tem o seu jeito de jogar. Claro que tem alguns jeitos universais, como a Cruz Celta, né, que ela é bem conhecida. Inclusive, eu utilizo ela também nas jogadas. explica essa pra gente então. Como é que ela funciona? Tá, vamos lá. Tem dois tipos de cruz, né? Tem a cruz celta e a cruz normal. Eu vou explicar a cruz normal que ela é mais fácil de entender. Tá. É assim, você embaralha as cartas, né? Você tem o seu jeito de embaralhar. Eu, por exemplo, eu abro o deck, jogo uma carta, viro um pouquinho, jogo outra e fico fazendo esse processo. Depois eu Uhum. pego e divido o deck em 3 montes e vou embaralhando eles, né? Beleza, esse é o meu jeito de jogar. Daí, são 5 cartas que são utilizadas nessa cruz. A primeira é a positiva, a segunda é a negativa, a terceira é o caminho, a quarta é o resultado e a quinta é a síntese. É assim, a positiva, ela é a que está presente na situação. Ela não é boa ou ruim, ela só está ali na situação. A negativa é Tá. a mesma regra. Ela não está presente na situação. Ela pode ser boa ou ruim. No caminho, é o caminho que vai ser tomado. Então, a gente considera aí como o que você vai fazer ou como você vai fazer. O resultado, ele é meio claro que é o resultado daquilo que está acontecendo, e a síntese é o resumo de toda a jogada. É o resumo da situação em si. Ela pode revelar a sua postura dentro da situação, ela pode revelar realmente a junção das 4 cartas anteriores, e essa é uma das jogadas. Tem outros tipos, né? Para cada pergunta, há um tipo de jogada. Esses dias eu fiz uma jogada onde era de escolha. Então era a jogada de escolha assim. A primeira carta que sai é a opção A segunda carta é a opção B, a terceira carta é a energia da carta A quarta carta é a energia da carta B, e daí tem a energia geral daquilo e tem os medos. Então você vê que é Que uma legal. configuração totalmente diferente e que do Sim, mesmo jeito dá certo, né? que Ó, legal. E como tipo, eu faço, vou contar aqui da minha forma amadora. conte Eu, seus segredos. porque uma vez eu vi no YouTube uma moça explicando. E eu achei que pra mim fez sentido. Ela separava, então ela deixava os arcanos maiores em um monte e os arcanos menores em outro, né? Porque tem os arcanos principais, são essas dos arquétipos, e tem os arcanos menores que são tipo os naipes do baralho, né, Paulo? Isso mesmo. E aí, por exemplo, eu tiro uma carta dos arcanos maiores e uma carta dos arcanos menores e, tipo, elas se complementam sempre, assim, tipo, no que eu preciso ouvir naquele momento. Então eu sempre tiro com essas duas cartas. Mas eu achei muito legal essa da cruz, porque ela dá um contexto muito maior, assim, do que apenas duas cartas, né, quando eu tiro. Então é só, tipo Sim. assim, é isso. Mas pra mim é sempre super válido. Sim, nada está escrito na pedra, né? Uhum. Porque até eu tenho um livro que ele está ensinando como você criar o seu próprio método, sabe? Não, que legal. Então é um negócio super flexível. O tarô ele abraça tudo, sabe? Uhum. Ele abraça independente, tanto que vários tipos de pessoas, vários tipos de organizações já utilizaram o tarô, como as bruxas, os alquimistas, a maçonaria, os próprios ciganos. Então,
o Egito Antigo, né? Tanto nórdicos também. Então é um negócio bem democrático, né? O tarô, ele abraça quem quer que esteja aberto para ser abraçado. Ô, E uma Paulo, coisa você... que eu achei bem legal. Pode falar, Pode ir, amigo. amiga. Eu ia perguntar sobre essa diferença do, por exemplo, você falou do tarô cigano, porque eu sei que tem o tarô cigano, tem o tarô de Marcelas, tem... Tipo, existe uma diferença muito grande entre eles ou são só os arquétipos mesmo? Então, tipo, no tarô cigano tem, sei lá, a carta do sino, que representa a carta do sol, sabe? Tô só chutando aqui. Cada deck, ele é diferente, mesmo sendo da mesma linhagem. Por exemplo, a Uhum. gente tem o tarô de Marsella e tem o tarô White, né? E eles têm as mesmas cartas, o mesmo número de cartas e o mesmo número, os mesmos nomes. Só que Uhum. eles têm energias diferentes. Hum. A figuração, né, o arquétipo ali, ele tem o mesmo nome, só que ele tem significados diferentes, diferentes leituras. Uma carta que tem bastante diferença entre esses dois decks é os enamorados, né? Uhum. Que no de Marsella tem um cara, tem duas mulheres, uma tá pegando no peito dele e a outra tá pegando no ombro. E tem um cupido acima deles apontando para eles. Beleza, esse é de Uhum. Marsella. E daí o do White tem um homem e uma mulher nus e tem um anjo que não é um cupido, mas que ele tá ali, né? Tá dando bênção. Enquanto um Nossa, tá que diferente. sim, é diferente. Enquanto um tá mostrando uma indecisão, o outro tá Sim, mostrando que é uma decisão, é um amor, é sim. compatível, sabe? Um é monogâmico, o outro não. Adorei. Exatamente. É muito louco, porque o de Marsella, né? Quando eu li o capítulo que fala sobre essa carta, né? Ele fala assim: olhe para a carta antes de você procurar o significado e veja o que está acontecendo. Então daí eu olhei assim, tem a mulher que tá pegando no ombro, e daí você vê que é um negócio mais racional, ela não tá querendo o emocional dele, porque a outra tá pegando no Hum. peito, tá pegando no coração, e daí eu levei essa carta pro psicólogo, assim, daí eu li o significado e tudo mais, e realmente estava falando sobre indecisão, sobre o lado racional, o lado emocional, e Que ele legal. leu a carta do mesmo jeito. E isso foi muito louco, cara, porque, Que tipo, legal. é o arquétipo, né? A gente conhece essa situação, a Sim. gente conhece Uhum. essa indecisão de você querer e você e ficar naquela, né? Eu quero, mas eu posso, eu devo, e aí? Nossa, que legal. Amigo, e Legal você mesmo. falando, tipo, você falou até do livro e tal, dá pra perceber que você estuda muito sobre isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa de, tipo, tem estudos pra isso ou é algo mais, ai, um artigo aqui, um artigo ali? E eu queria que você emendasse também nessa resposta um pouco sobre, tipo, a responsabilidade, a ética que existe por trás do tarô, porque é o que você falou, né? Ah, dependendo da carta, pode fragilizar uma pessoa. Tipo, como você lida com isso? Tipo, preciso passar uma mensagem para essa pessoa que às vezes não é tão positiva. Como que é esse lado de responsabilidade, de estudos? Legal. Eu vou começar a responder de trás para frente, certo? Pode Sobre a ser. ética. Eu, sinceramente, não acredito naqueles tarólogos que falam sobre saúde, sobre decisões muito muito fechadas, assim, sobre gravidez, sobre essas questões. Porque existem profissionais da saúde que vão falar aquilo. E não é um jogo de cartas que vai falar aquilo, sabe?
Então, eu acho que a ética, ela entra nisso. Tipo, o tarô, ele não vai substituir um psicólogo, sabe? Uhum. Porque essas questões, elas são muito mais profundas do que um jogo. E eu falo jogo mesmo, de cartas que são impressas num papelão ou num plástico ou num papel, que na verdade eles têm uma ligação com energias, mas não substitui, porque a gente está no mundo real, a gente não está no Uhum. mundo das ideias, sabe? Então eu Isso é muito acredito. importante de você dizer obrigada. É. Não, Porque eu trabalhei em empresa de coach, sabe? Então eu tenho muito trauma de gente que acha que dá para substituir psicólogo com umas coisas assim que não dá, sabe? Uhum. Então obrigada, meu coração está mais em paz. Não, eu acho que é isso, sabe? As pessoas confundem muito as coisas. Tá certo, sabe? As pessoas acreditam no que elas quiserem, as pessoas fazem o que elas quiserem, mas comigo, a minha moral não permite que eu fique dando essas respostas, assim, sabe? Uhum. Muito bom. Tipo, eu acho que é legal esse lado de olhar para o tarô como mais uma ferramenta de autoconhecimento e não como uma coisa de verdades absolutas e que você tem que seguir cegamente, sabe? Eu gostei dessa ideia. E aí você estuda muito sobre isso, né? Sim, não tem um caminho certo para estudar tarô. Tem gente que gosta de assistir cursos, tem gente que gosta de ler, tem gente que vai livre, né? Vai estudando por si só. Eu gosto muito de ler. Eu tô já no meu quarto livro de tarô. Que legal. Eu pesquiso bastante coisa na internet também, porque não tem nada de errado nisso. Tem também os próprios guias que vêm junto com as cartas, né? Que eles Legal. acabam ficando um pouco raso depois que você vai entendendo certas coisas. E tem a vivência. A vivência, ela é essencial para o desenvolvimento do tarô. Mas se a pessoa se a pessoa ela é um pouco parecida comigo, que gosta de ler, eu recomendo a leitura. E eu recomendo dois livros, que um é o Jung e o Tarot, né? O Jung que eu falei, né? Do psicanalista, do psicólogo Sim. analítico. E a Bíblia do Tarot, que saiu numa versão da editora Dark Side, que é uma edição muito linda. Eu até fiz um Dark vídeo. Side é Legal. maravilhosa, né? Maravilhosa. É um negócio assim Sim. que você fica apaixonado, sabe? Darkseid, se você tiver interesse em patrocinar o Conversandinho, manda um inbox lá no Instagram. Vamos Aceito. mandar pra eles, dá nada, não. Muito bom, Mas, amigo. nossa, eu fiz um jabá foda aqui, né? Foi mal. Foi sem Não, querer. mas tudo bem, a Não gente tem gosta. Quem sabe eles problema. ouvem e patrocina. É verdade. Pode fazer jabá, de coisa boa pode. Legal. E E amigo, tipo, eu já ouvi algumas pessoas que não gostam, porque sempre tem gente que não gosta dessa É. coisa. Tipo, eu não gosto da moto passando na minha rua, mas acontece. Tem gente que não gosta dessa coisa mística, né? E eu já ouvi de algumas pessoas falando que quem cobra por esse tipo de coisa, tipo, por uma leitura de tarô, tá errado. Que se você tá colocando dinheiro no meio, tá errado. Qual que é a sua visão sobre isso? bom, a resposta é simples. Estamos num sistema capitalista. Tipo, Precisa sim, pagar os boletos, né, gente? precisa pagar os boletos. Brincadeira à parte. Assim, o tarô, ele é um estudo, ele é uma arte, ele é um jogo. Se você tá, se você estuda, né, para fazer aquilo, para fazer as tiragens, se você dedica seu tempo e você se sente confortável em cobrar, não tem nada de errado nisso. É a mesma coisa de você chegar para um ilustrador e falar, tipo, faz um retrato meu, mas como treino, sei lá, para você treinar, Faz de graça aí. faz de graça. Aham. Tipo, meu.
não é justo, né? Com a pessoa Faz que está sentido. ali estudando. E eu considero que é, se a pessoa quiser cobrar, ela cobra, se ela não quiser, ela não cobra. E vai da percepção pessoal. Mas o tarô ensina a não julgar. Então, se as pessoas Legal. estão julgando esse comportamento, elas talvez também não entenderam sobre o tarô, né? Inclusive eu cobro, né? Então é isso. Tá Por certo, isso tem você que tá pagar o falando boleto. assim, né? Brincadeira. Ô, Amigo, Paulo, e você já. Pode falar, William. pode ir, amiga. Não, pode ir. Não, eu já ia Ó, a fazer a última Ivy já pergunta, pode atrapalhou fazer eu umas outra. 3 vezes, hein? Eu já te atrapalhei muito, William. Pode ir, sua Girl vez. interrupting. Não, tudo bem, agora eu não quero mais também. Briga. Não, então, é que eu falei disso e aí me surgiu uma curiosidade. Se você tem, tipo, familiares ou amigos próximos que, tipo, não gostam, que acham que é tudo nada a ver, que é tudo mentira, como você lida com isso? Se você tem pessoas assim na sua vida? Cara, eu tenho muita sorte que as pessoas que convivem comigo, elas já entenderam que eu sou assim, que Uhum. eu sou essa pessoa brisada, que eu sou essa pessoa excêntrica. Então eu nunca, tipo, nunca da minha família e amigos chegaram e falaram, ah, isso daí é mentira, não sei o que. Ah, só uma pessoa que chegou assim e eu falei, cara, tipo, Então eu sei, tá, é né? difícil de acreditar, né? Mas dá uma chance pra você ver. Eu, tipo, eu vou tirar pra você só pra você ver, assim, tipo, se dá certo com você. Se não der certo, tá tudo bem. Mas eu levo de uma maneira bem suave, sabe? Eu não me sinto ofendido. Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, não tô, sabe, Tá fazendo mal pra ninguém, prejudicando, né? não tô roubando, não tô matando, só tô tirando cartinha lá e falando coisas. Exato. E, amiga, eu acho que tem a ver com o fato de você ser aquariano, né? Que você é diferentão, assim. Não, o signo de aquário, né? Ele é uma base da minha vida, sabe? Tipo, teve época que eu era muito mais aquariano. Teve época que, meu, pelo amor de Deus, eu ia segurar a garrafinha, ao invés de eu segurar assim, eu segurava assim, sabe? Só pra ser diferente. Só pra ser diferente, coisa insuportável, cara, insuportável, Sim. sem condições. Mas eu amo ser aquariano, eu amo quase todos os aquarianos. A Ivy sabe que eu Eu me dou bem com aquariano. Eu me dou bem, no geral. Por isso que a a gente é Ivy amigo. sabe qual aquariano eu tô falando, que não, mas vamos deixando no ar. É. Deixa em off. A fofoca só vai ser pra quando a gente tiver gente que paga, assim, ó, apoia-se. Aí a gente conta as fofocas no off. Apoia-se, nossa, abre um apoia-se só Vamos pra. abrir o apoia-se. Aí a gente conta as fofocas. Mas por enquanto deixa abaixo. Ô, Paulo, então deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Que você sente aí no seu coração místico, ou faz um convite para as pessoas irem conhecer mais sobre o tarô, se apaixonarem por essa arte milenar ou milionar, né? Porque se veio da Atlântida faz milhões de anos. Como que é aquela outra cidade dos bolsonaristas lá? Tacarandá? Rabará? Como que Não, é? não falamos sobre cidades bolsonaristas aqui, William. A que Cancela. fica no interior do Amazonas. Puta, meu pai já falou desse daí, mano. Hanabá, sei lá, alguma coisa assim. Pessoal, vamos ficar numa boa, sabe? Vamos curtir a vida, porque a vida é muito boa. Já dizia aquele cara lá do BBB, o Scooby, é um grande filósofo, mas parei de zoar. Pessoal, vamos lá. O tarô ele é sobre autoconhecimento. Então, se vocês desejam se entender melhor, deem uma chance pro tarô. Eu acho que essa é a mensagem que eu dou. Sobre informações, né? O meu Instagram ele é meio complicado de achar, mas ele é o Sandix, SANDX 52.
E faça tá na hora claro de que o trocar esse aquariano ia ter uma arroba. arroba diferentão. Tá na hora de trocar esse arroba. Não, eu vou trocar. Coloca lá, Paulinho do Tarô. É. Exatamente. Não, mas quem quiser mais informações de tiragem, as minhas tiragens elas são online. Se alguém quiser marcar presencial também, a gente marca. Mas estamos na correria aí, né? Se você quiser um atendimento rápido, online é isso. São preços acessíveis. A primeira tiragem é apenas R$5. Quem quiser aí, Olha aí, gente, muito bom. Umas 3 tortuguitas que você compra na padaria. Nem isso, tá cara a tortuguita, menino. Não dá nem pra comprar 2 com R$5 hoje em dia. Tá valendo muito mais a pena fazer uma tiragem. Exatamente. Inclusive, tire cartas para você saber se você deve gastar dinheiro com tortuguitas. Olha aí. Importante. É verdade. Muito bom. E eu acredito que é isso. Muita paz e luz e busquem conhecimento, diria eu. Importante. Muito bom. Paulo, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou ter você palmas. aqui. Eu adorei. Suas contribuições filosóficas em relação ao tarô. Volte mais vezes. A gente pode fazer um episódio para você tirar cartas para dúvidas dos nossos ouvintes. Olha aí, vamos ver. A pessoa manda e você dá sua resposta. Só um gostinho. Se a pessoa quer mais, ela vai pagar, tá, queridas? Exato. E bom, o Paulo já passou aonde você pode encontrar ele, né? Mas repita o seu Instagram, por gentileza, porque ele é muito difícil. Sandix, SANDX 52. Mas Ótimo. eu vou trocar. Ou coloca lá Paulo Avance, que aparece também, né? Mais fácil. E por que você não coloca @Paulo Avance? Eu duvido que tenha 5 Paulo Avance no Instagram. É que eu não consigo. Como eu falei, se eu até segurava a garrafa ao contrário. O William não é uma fase, é quem ele é. Ai, a virginiana aqui Não está é uma sofrendo. fase, Vou acabar com essa briga, gente. Se você está ouvindo e quer encontrar o Paulo, vai lá no @conversandinho.podcast. A gente vai postar lá e vai marcar o arroba dele. E aí fica mais fácil para todo mundo encontrar. Pode parar de brigar aí o virginiano e o aquariano. E onde as pessoas te encontram? Faz muito sentido. Agora tudo ficou claro. Entendeu, amigo Paulo? Mas é isso, gente. Então, se vocês quiserem, também me segue lá. Não tem nada de tarô, mas tem dicas de comunicação. Posto vídeos, textos, reflexões e conteúdos no @amulherquefala_demais lá no Instagram, no TikTok e no Medium. Isso aí, se você quiser pode me seguir também no meu perfil pessoal, @willbzrra, Bezerra. É isso, gente. Se você gostou desse episódio, já manda para um amigo ou amiga que vai gostar da nossa conversa, que gosta de tarô, que quer aprender mais sobre isso. Manda pro amigo Jovem Místico. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada, Ô, Paulo, só pra encerrar, você já ouviu muita piadinha da Márcia Fu, né? Porque a Ivana não sabia quem era a Márcia Fu do meme Casos do Acaso, bem marcado em cartas de tarô. Ela não sabia. Eu vou falar que eu também não sabia, não. Desculpa aí. Ai, gente, não. Amiga, não. A música entrou nos charts. Conhece esse meme? Comenta Conhecem. aqui, As pessoas conhecem a Márcia Fu cantando com a mãozinha assim, ó. A gente vai abrir uma enquete no Spotify pra ver se as pessoas conhecem, William. Bom, conhece. Casos do Acaso, bem marcado em cartas de tarô. Tchau pra vocês. Vão lá, vão agora no TikTok. Abre o TikTok. Tchau. Beijos de paz.